Mas, assim, o colega identificado por CJMF pergunta se passará a incidir IPVA sobre veículos aquáticos, sobre embarcações, né? E o Luiz Carlos Santos pergunta se o aumento da isenção do IPVA, ou melhor, né, a redução da isenção do IPVA para veículos com mais de 40 anos não seria prejudicial para o comércio de carros usados, considerando que, na visão dele, não será atrativo para as pessoas com menos renda adquirirem veículos acima de 20 anos. E, com isso, os proprietários vendedores não teriam como revender ou trocarem seus carros por outros mais novos. Vamos fechar essas duas perguntas e depois o Amaury pergunta e eu na sequência. O Carlos Marim está se identificando aqui lá de Passo Fundo. Fez a primeira pergunta sobre a questão do IPVA sobre veículos aquáticos. Giovanni? Pode responder, Giovanni, se quiseres. Tá. Não, pode ser comigo? Então tá. Bom, em relação aos veículos aquáticos, não vai ter nenhuma alteração. Tá? Continuam isentos. Continuam, tá na mesma situação. Não há, basicamente, as alterações elas são muito pontuais, especificamente, por exemplo, motos e todos os outros não vão ter alterações. Tá? O que mexe na alíquota são os automóveis, tá? De 3 para 13,5. A questão da redução da isenção, veja bem, aqui não é um exercício aqui de economia, de efeitos de elasticidade, de efeito de valor sobre o comportamento dos mercados. Tá? Eu entendo que nesses veículos de menos de 20 anos, o impacto também é pouco significativo. Não sei até que ponto ele poderia influenciar determinantemente as decisões de compra. É claro que qualquer economista lá no primeiro dia de aula sabe que qualquer variação de custo altera o comportamento dos agentes, aqueles que estão implicados. Tá? Não tem como negar isso. Mas nós não estamos falando de algo assim também que seja digamos, talvez chegue ao ponto de influenciar e alterar determinantemente esse mercado. Alguma influência pode ter, especialmente alguns veículos de maior valor, né? Mas entendemos que os ganhos que são decorrentes dessa tributação, eles, que na verdade está se justificando muito mais nas questões ambientais, né? O fato de que hoje existe toda uma motivação. Se nós formos, por exemplo, pegar os padrões utilizados em outros países, né? Na Europa, por exemplo, os veículos velhos, os veículos mais antigos, eles têm uma tributação mais elevada, justamente para desmotivar, para desestimular a utilização desses veículos. Tá? Porque eles, hoje, por exemplo, eu até me espantei com uma estatística que foi fornecida há poucos dias, o grau de poluente, nível de poluição, digamos assim, não sei qual é a expressão mais precisa, chega a ser de 20 vezes entre um veículo de 20 anos atrás. Ou seja, o que evoluiu a tecnologia dos veículos novos não é algo desprezível. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos essa variável ecológica, ela está se tornando algo altamente relevante, algo que está na pauta política em qualquer discussão, e nós, hoje, vemos aí as consequências e todos os problemas decorrentes do aquecimento global, todas as coisas, ou seja, conectar a política pública, à medida do possível, com essa variável ecológica, me parece que é algo saudável. Repetindo aqui, eu não sou da área política, essa é uma decisão política, mas eu entendo que esse custo, ele, no saldo geral para a sociedade, ele é mais importante que eventual distorção em algum mercado específico. Só para ajudar o Giovanni também, Josué, essa questão tem uma polêmica em relação à cobrança de PVA sobre aeronaves, embarcações, né, e no geral. Mas essas previsões já existem na lei do IPVA. Tá? A única questão é que o Estado tem uma decisão, teria que haver uma alteração na Constituição Federal. O Estado, por decisão do Supremo, não pode fazer a cobrança de aeronaves, embarcações,
E daí o pessoal sempre nos questiona, a imprensa e todo mundo, né? Por que não cobra e tal? Mas realmente há previsão na lei, mas a cobrança não é feita porque cai no judiciário. Tá? Isso é uma imunidade constitucional? Não, foi Ou uma são decisões de... interpretação. Foi Ah, uma interpretação do STF, né, em função do histórico do IPVA, pela origem dele, que foi pela TRU, né, Taxa Rodoviária Única, né, e que à época, os ministros do STF entenderam que o IPVA era para veículos mais ligados à utilização de rodovias, tá? Então, por isso que tem essa interpretação e essa decisão que acaba balizando, não adianta a administração tributária lançar algo que vai ter o ônus de logo na frente ser judicializado e gerar sucumbência ou gerar um transtorno, né? Só pelo fato de ter autuado. Mas a previsão na lei já existe há bastante tempo. ok. Obrigado pelo esclarecimento, Ricardo. Amaury? Eu não sei se o Jorge quer fazer algum comentário em relação a essas perguntas. Sim, quanto a essa questão das embarcações, né? Eu lembro na Constituinte de 88 teve uma discussão de incluir, né, expressamente, né, a questão agora não tenho certeza se foi na Constituinte ou numa lei complementar, depois de incluir expressamente embarcações e aeronaves, né? E na época as empresas fabricantes com relação a embarcações e iates argumentaram que o mercado era muito incipiente ainda no Brasil, né? E aí o texto calou sobre isso, né? Não ficou previsto, né? Tanto é que depois essa cobrança não foi possível. Obrigado, Jorge. Amaury, depois eu. Bom, boa noite a todos. É muito legal ter um diálogo entre colegas, né? O Giovanni, o Jorge, o Ricardo. Para nós do Tribunal de Contas, especialmente para termos o cuidado de não sair falando coisas que não são razoáveis. Então, é sempre bom ouvir os colegas apresentar suas opiniões e com a balizada qualidade técnica que o fazem. Ontem nós tivemos um diálogo na Pública Central do Servidor com Eduardo Fagnani, com a presença do Charles Alcântara. E lá passou a ideia de que é o seguinte, que o governo federal não está efetivamente interessado em fazer uma reforma tributária, né? Ele começou, inclusive, aí para fazer a unificação de 2 tributos que incidem sobre serviços e que vai ficar cansado, vai ficar logo cansado antes de entrar no debate sobre tributar bens e rendas, né? Que é o que a gente vem dizendo que é relevante. De outra parte, o ministro Guedes vem acenando com uma ideia de fazer um imposto sobre movimentações financeiras, que ele diz que não é a CPMF, que é outra coisa e tal. Bom, isso nos coloca a primeira discussão aqui, porque o Rio Grande do Sul está se antecipando a reforma tributária, a possível reforma tributária nacional, ainda que com essas debilidades que eu estou apresentando aqui, porque nós precisamos discutir obrigatoriamente uma redistribuição da receita fiscal nacional que possa atender um pouco melhor, né, os estados e municípios brasileiros. Mas, para além dessa questão, eu queria trazer 2 itens que me chamam a atenção. O primeiro é que a reforma que o governador está apresentando, ela está centralmente focada em alguns itens que são os mais relevantes do ponto de vista de receita pública, né? Lá na sua apresentação estava a energia elétrica, comunicações, combustíveis, as chamadas bebidas quentes, refrigerantes e tal, que compõem uma fração importante da receita pública. Mas mesmo esses itens estão sofrendo modificações.
estão sofrendo modificações, porque, por exemplo, comunicações vem caindo a receita média do ICMS em todo o país. Quer dizer, o peso relativo das comunicações na receita média do ICMS nacional vem caindo, né? Bom, então nós não estamos pensando em elementos inovadores, estamos ajustando a alíquota, simplificando e tal, o que é razoável, mas não estamos pensando nada diferente do que o padrão tradicional. A segunda questão que me chama a atenção é a seguinte: tentar equilibrar a receita pelo ICMS, e aqui eu vou usar meu exemplo pessoal. Eu já declarei aos amigos que o último automóvel que eu comprei é o que eu estou usando. Minha próxima iniciativa é ter um veículo por assinatura, né? Aqueles que você aluga por 1 ano ou 2 anos de uma determinada. Se nós começarmos a aumentar a alíquota aqui no estado de IPVA, nós não vamos correr o mesmo risco do que acontece hoje com as locações de veículos, que estão todas concentradas, emplacadas lá no estado de Minas Gerais ou outros estados que têm tributação menor. Como é que nós vamos impedir uma fuga, né? Porque é um elemento novo. Você já não terá o automóvel como um bem, você terá ele como um uso, simplesmente. E possivelmente isso vai se modificar muito depois de quando voltarmos ao novo normal. Então, é razoável lançar uma expectativa de recomposição da perda de receitas baseado na queda de alíquotas de 30 para 25 em cima de uma alternativa que é o IPVA? Como é que vocês fizeram essas estimativas? Bom, são esse um pouco dos comentários, para não ficar aqui me alongando, mas trabalho com muita preocupação em relação a esse desenho, porque nós estamos dentro de um jogo tradicional e talvez, apenas talvez, estejamos com um olhar, trazendo um olhar lá de trás, de um comportamento histórico, e não um olhar de expectativa ou de projeção do que vem de novo pela frente. Era um pouco isso. Obrigado. Eu vou deixar que vocês respondam a pergunta do Amorim, depois eu formulo a minha, porque pode embolar um pouco o meio de campo. Não sei quem gostaria de... Começa, vamos fazer o Giovanni, eu complemento, eu não vou... O palestrante é o Giovanni, eu sou só o comentarista. E depois o Giovanni. Ele vê as coisas que eu digo errado e depois ele me corrige. É isso que ele quer. Não, mas veja bem, o Amorim tocou num aspecto fundamental, tá? A questão de uma certa vulnerabilidade que nós temos com as chamadas blue chips. As blue chips são energia elétrica, combustíveis e comunicações. São impostos sobre os quais se recai a parte mais importante da arrecadação do Estado, né? Bebidas também, cigarro também, né? Mas e que, bom, principalmente esses 3 que eu falei antes, elas decorreram de uma alteração, né? Quando o ICMS se transformou em ICMS, né? Quando ele passou a serviço, quando ele alterou sua base, incluiu esses novos serviços, novos itens, eles foram tributados no lugar onde são consumidos. Eles não são tributados na origem como os demais, né, que podem ser usados na guerra fiscal. Então, na medida que eles não eram usados na guerra fiscal, eles viraram uma presa muito fácil, né? Além da sua própria natureza, que são bem concentrados em poucas empresas. Então, os estados concentraram a sua arrecadação em poucos itens, ou seja, botaram o percentual que já chegou a ser 50%, em alguns estados ainda é, 50% da sua arrecadação em 3, 4 itens. Isso não existe, olha, a gente tem se dedicado a estudar o imposto, não tem par, né? Não tem situação semelhante em outros países, né? Com maior grau de dependência. Tem para países, por exemplo, que exploram petróleo, por exemplo, mas aí não é um IVA, aí são apenas como uma fonte geral. Como o IVA não tem esse grau de dependência. Isso é um problema seríssimo, porque isso gera uma vulnerabilidade e sempre que tiver uma variação, não tem como compensar em outros, né? Quando você tem uma alíquota única, e agora aqui repito o discurso, repito aquilo que eu falei antes, e que o Jorge também me ajudou com essa argumentação, né? A maior parte dos países do mundo só usam uma alíquota. Por quê? Porque se tiver uma variação de comportamento num item,
o outro compensa automaticamente no outro, porque a pessoa está deixando de consumir uma coisa para compensar outra. Ele não consome mais o CD, porque o CD ficou velho, e ele foi consumir o outro serviço de streaming. Mas, veja, saiu de um produto para serviço, mas ele continuou consumindo, o dinheiro está ali e a arrecadação se mantém. Então, esse problema que está se trazendo é um problema sério. Nós não temos como, digamos, a perspectiva agora de enfrentá-lo nesse momento. A queda das comunicações, por exemplo, ela já foi 11% da arrecadação aqui do Estado, que hoje está em torno de 7% e em queda, né? É realmente preocupante. Nós estamos apostando em quê, Maurício? Nós estamos apostando no crescimento econômico. Nós estamos entendendo que a redução desses custos, veja bem, a redução de custos de energia elétrica, combustíveis, principalmente energia elétrica e combustíveis, tá? Mas comunicações também, ele tem um impacto direto não só nas famílias, como se pode parecer, mas também na atividade econômica das empresas prestadoras de serviço, porque elas são grandes insumidoras desses itens. E elas, hoje, isso é um custo, porque elas não se acreditam no ICMS. Então, elas perdem competitividade, elas demandam muito mais custo para produzir. Elas não, aquelas que têm alguma possibilidade de trabalhar em mercados com alguma possibilidade de trazer clientes de outro estado, elas perdem competitividade. Então, não é à toa que, quando nós aumentamos as nossas alíquotas, nós começamos a comprometer a nossa atividade econômica. O aumento das alíquotas, lá que ocorreu em 2016, ela teve não só o aumento do consumo, que é a primeira imagem que nos vem, a primeira efeito mais visível é o do consumo, mas não é só do consumo. É um efeito significativo na atividade também. Então, nós entendemos que PVA, perda de receita, olha, sinceramente, não mencionando, é uma forma de aquisição de mercado que veio para ficar. Tá? Na Europa, o renting é uma realidade muito forte, superou o leasing, antigamente só para as empresas, mas é uma realidade, vem com força e tem uma série de virtudes e tal. Agora, eu não sei até que ponto, né, isso pode surtir uma perda de receita no curto prazo. Eu acho que ainda tem um período longo aí para que esse mercado se expanda ao ponto de comprometer as receitas. Nossos cálculos, já que você perguntou, eles são de digamos, com um efeito direto, né? Nós estimamos ali uma queda de arrecadação, que é natural, porque todos os impostos, quando aumentam a arrecadação, eles têm uma pequena queda, né? Mas, a rigor, não por essa alteração de comportamento da forma de comercialização. Tá? E, além disso, e eu acho que o Ricardo tem muito mais competência para falar do assunto das alterações que agora houve recentemente na questão das locadoras e tal, do emplacamento aqui do Estado, e também são medidas que nós vamos tentar evitar que haja essa fuga de base tributária para o Estado. Essa questão das locadoras, só para reforçar, já tem uma decisão do Supremo que autoriza os estados, né, a cobrarem o IPVA do domicílio de onde está o veículo sendo locado. Então, acho que vai se inibir, né, essa prática de emplacar o carro num outro estado. Né? Então, isso é uma ação que foi julgada recentemente a partir de uma iniciativa do estado de Santa Catarina. Então, essa está em vias de publicação do acórdão e deve ter um reflexo positivo. E na nossa reforma tributária, a gente já fez uma previsão para esse tipo de situação para cobrança. Né? Então, expressamente na lei do IPVA vai ter essa previsão para cobrar de locadoras o IPVA dos veículos que são comercializados ou usados para locação aqui. Tá? Então, isso já vai ter nessa composição toda. Eu acho que só para reforçar o que o Giovanni falou, né, pessoal? Ao longo dos anos, a solução mais fácil para os governos, né, foi de aumentar a alíquota das blue chips. Né? Então, a gente falou de energia, telecom, combustíveis.
isso gera uma vulnerabilidade muito alta e hoje nós observamos na energia elétrica, não preciso nem dizer quem é a operadora de energia elétrica, né? Nós estamos com uma dívida ativa de 3 bilhões e meio, né? E um déficit mensal aí que não se resolve. Tanto é verdade que uma das iniciativas que nós estamos fazendo, e não só para a questão dessa operadora, mas também de várias outras situações que a gente quer cobrar, antecipar o IPVA no momento do pagamento da fatura. Tá? Então o consumidor paga a fatura e já recolhe a parte do ICMS, né? Boa parte do ICMS que está na fatura. Então a gente também está aprimorando esses mecanismos aí para poder garantir que esse recurso realmente entre no Estado. Então, essa questão da concentração, mesma coisa os combustíveis. Daqui a pouco cria uma refinaria vendida e começa a dar problema de atraso e o Estado fica altamente sujeito, né, a um colapso fiscal, porque a gente tem lá 18% da arrecadação em combustíveis, agora é 7% em telecom e energia, sei lá, também são uns 10%, 7%. Enfim, é muito concentrado. A reforma tributária que a gente está colocando, ela redistribui a carga. Ela coloca 2 alíquotas, ela acaba com algumas desonerações, né, que existiam no meio da cadeia, tanto que setores que eram altamente beneficiados estão agora tendo que contribuir, né, porque a gente pretende também fazer essa equalização e não depender tanto dessas blue chips. Então, distribuir melhor a carga ao longo da cadeia e transferir um pouco o ICMS para que ele seja cobrado de quem realmente assume o ônus, que é o consumidor. Tá? Essa é a questão. E para o Amaury é difícil, dentro da estrutura atual do Estado, de querer fazer alguma mexida em campo de incidência do ICMS. Não tem, eu dependo da legislação nacional. Nós estamos colaborando com a reforma tributária nacional, mas a reforma tributária no Brasil se fala desde o dia 6 de outubro de 1988, um dia depois do dia 5 de outubro de 88, que foi promulgada a Constituição Federal. Então, assim, se fala e não acontece. E o que nós estamos vendo no cenário nacional é o governo federal encaminhando uma proposta para resolver o problema dele, do IBS ou do PIS/COFINS, né? Então, não é uma reforma tributária. O nosso aqui, pelo menos, a gente tenta trazer, e o Giovanni pontuou muito bem, trazer um aspecto de fortalecer e de estimular a economia do Rio Grande. A gente não vê outro caminho para o Rio Grande se o Rio Grande não crescer. E hoje o Rio Grande, ao longo dos anos, perdeu muito espaço por causa da guerra fiscal. O que nós estamos tentando é resgatar, deixar um sistema mais simples, com menor custo, a administração tributária fazendo toda a parte das obrigações acessórias para o contribuinte, de preferência que o contribuinte só emita a nota fiscal e acabou, pessoal. A gente tem que ser o mais, transparente possível, o mais interferir o menos possível na cadeia produtiva. Essa é a nossa ideia. Então, um pouco só complementando o que o Giovanni falou, passando para o Jorge, se ele quiser comentar também. Não, só manifestar a mesma preocupação com essa concentração da carga em uma base muito estreita, né? Por isso que o IVA, mundo afora, ele tem uma base ampla, né? Que inclui todas as mercadorias e todos os serviços. Se um serviço, o sistema fica muito mais seguro, né? Se o serviço cresce, mercadoria cai, a arrecadação ela se mantém crescendo em relação ao PIB, né? Geralmente o IVA ele cresce constantemente, né? Em relação ao PIB, né? Porque ele tem uma base ampla isso dá uma segurança maior. Obrigado, Jorge. Eu fui fazendo algumas anotações aqui enquanto o Giovanni ia apresentando. E, bom, vamos ver se eu consigo organizar essas questões, porque algumas delas foram respondidas nas sequências da apresentação, né?
Mas uma das questões que me chamou a atenção era a seguinte, né? Bom, reduzir o número de alíquotas tende, na verdade, a aumentar a regressividade, né? E por conta disso, então, se criou o ICMS pessoal, é isso? Para devolver, né? Como é que chama? Personalizado. Personalizado, isso. Como uma forma de quebrar esse aumento de regressividade, né? Mas ficou para mim a seguinte questão: existe um mecanismo na lei que obriga o Estado a devolver, ou ele só indica que será devolvido? E eu me lembro, e aí me vem à cabeça direto a história da Lei Candir, né? Quer dizer, uma promessa de devolução que nunca aconteceu. Então, há um resguardo nesse sentido na lei, criando critérios, quer dizer, no projeto, né? Criando critérios para garantir a devolução. A outra questão é essencial que haja uma ação em torno do tema guerra fiscal, né? E é claro que um projeto isolado não vai resolver isso, né? Quer dizer, são iniciativas concertadas com outros estados e que poderiam vir a resolver, só que são múltiplos interesses aí em jogo, né? E há alguma iniciativa do Estado no sentido de ajustar em termos mais razoáveis a chamada guerra fiscal, né? E se há, quais são, né? E uma outra questão é a seguinte: pela apresentação, a carga tributária do Estado passa a ter um peso maior nela, né, os impostos, os tributos sobre a propriedade, né? Vocês chegaram a fazer um cálculo de como é a distribuição atual entre ICMS e imposto sobre e o IPVA e o ITCMD, e como ficaria depois, se aprovada a proposta, e o quanto essa carga tributária anterior, não só ICMS, mas né, ela total, incide por faixas de renda, como foi feito no caso do ICMS, e como fica depois também no total incidindo sobre faixas de renda, se existe esse cálculo e se ele pode ser, enfim, publicizado, para a gente ter uma ideia do resultado final da obra, né? Seriam essas as questões. Dom Giovanni. Então, começa comigo mais uma vez. Vamos lá. Então, veja bem, essa questão do aumento da alíquota, né, que aumenta a regressividade, tem toda a razão. Justamente a personalização, o ICMS personalizado, que a gente chama, ele atende a uma lógica, e a lógica é aquela que eu passei muito rapidamente ali nos slides, mas basicamente é o seguinte: se trabalha uma tributação homogênea. Tá? Então, esse é o primeiro princípio, homogeneização. Porque a homogeneização, ela tem uma série de vantagens. Tá? Todas essas vantagens da simplificação, da segurança jurídica, e aqui várias coisas que já foram comentadas, eu só vou fazer lembrar aqui. Tá? E não são pouca coisa. Não são pouca coisa. A complexidade é um custo enorme em termos de perda de competitividade. E aí, quando a gente fala de competitividade, nós já estamos automaticamente falando de perda de emprego, estamos falando automaticamente de perda de renda e estamos automaticamente falando de perda de receita no futuro, certo? Então, é um ciclo negativo. Então, a lógica do ICMS personalizado, a lógica subjacente, é exatamente isso. Trabalhamos com um imposto homogêneo. Aí, como tu bem identificaste, mas então eu vou deixar o imposto mais regressivo? Vou, por isso que eu devolvo o imposto para os mais pobres. E aí eu transformo ele novamente, reduzo essa regressividade
e pode ser de vários níveis. Essa é uma decisão política, viu? Respondendo também à questão que o Jorge pergunta. Essa não é uma questão técnica, né? Tecnicamente, nós indicamos um caminho, uma solução técnica que é essa, homogeneizar e devolver para as famílias. Veja, tem países, por exemplo, que recomendaram, acho que tem um trabalho feito no Uruguai, simplesmente devolver aquela parte que piorou da vida das pessoas. Então, é isso que tu comentavas, né? Aumentou a alíquota, a carga era 8%, a carga passou a ser 8,5% de uma determinada família. Então, você vai lá e devolve 0,5%. É um objetivo. Ou seja, o objetivo não é melhorar o sistema, é não piorar. É um objetivo político, não tem problema nenhum. Tá? O nosso não, nós estamos indo além, ou seja, nós não estamos só devolvendo, né, aquilo que vai piorar. Nós estamos, tanto que uma família mais pobre hoje recebe em torno de R$ 136 da cesta básica e nós vamos devolver R$ 360 por ano, no mínimo, porque é R$ 30 por mês. Tá? Então é muito mais, é mais que o dobro do que uma família recebe hoje. É claro que conforme a família dessas pobres vai ficando mais rica, vai diminuindo essa diferença. Tá? Então, tem uma graduação. Então, o Jorge também aproveitando, é uma decisão política. É evidente que a questão do enfrentamento da regressividade é totalmente de caráter político. Né? Quanto vai se devolver para as famílias mais pobres? O quanto uma sociedade tem a sensibilidade do impacto da polarização ou da iniquidade. Então, isso tudo não é decisão nossa. Nesse projeto, nós entendemos que ele é robusto, né, considerando também que nós estamos diante de uma experiência que precisa da sua maturação. Né? O mecanismo, aí entrando na questão do mecanismo para devolução, né? No âmbito legal, dentro da proposta que foi encaminhada para a Assembleia, tem o fundo, que é aquele que eu mencionei na apresentação, e o fundo, ele é um fundo que vai ser bastante robusto, nós temos expectativa que ele arrecade em torno de 1 bilhão. Tá? E lá consta que, prioritariamente, o recurso do fundo será para pagar as famílias mais pobres. Tá? Então, assim, não há, evidentemente, pelo menos do ponto de vista financeiro, né? E acho que administrativo também não teremos, prioritariamente será para pagar as famílias mais pobres. Então, começará com 150 milhões no primeiro ano, desse fundo de 1 bilhão, 150 milhões no primeiro ano, no segundo ano 300 milhões, e a partir do terceiro ano são aproximadamente 500 milhões, de 400 a 500 milhões por ano. Tá? Isso é um valor significativo que além de ter o aspecto da justiça fiscal, ou seja, de atenuar o ônus fiscal para as famílias mais pobres, também tem um efeito econômico importante, porque essas famílias elas têm uma propensão marginal a consumir mais elevada, né? E à medida que se desloca o dinheiro para essas famílias, nós aumentamos tem um efeito sobre a economia, sobre o consumo em geral importante. Né? Isso digamos, é algo que a gente tem também que considerar. A questão da guerra fiscal, veja bem, já existe hoje uma lei complementar, a Lei Complementar 160, que abordou essa questão da guerra fiscal. Em tese, hoje, os estados entraram num acordo de que aquilo que já tinha sido concedido se mantém concedido. Olha, muito boa não foi essa solução, tá, José? Por quê? Porque, na verdade, só institucionalizou a guerra. Nós não acabamos com a guerra fiscal, nós institucionalizamos a guerra. Muitos entenderam que essa não era uma solução interessante, eu me incluo nesse grupo, né? Mas foi o que foi possível construir politicamente. Os estados do Sul e Sudeste se opuseram fortemente a essa solução, queriam que, em concomitância, digamos, a perpetuação dos benefícios, perpetuação é um exagero, estou querendo dizer a continuidade, a garantia dos benefícios por um prazo maior, se fosse feito também uma redução das alíquotas interestaduais, porque a guerra fiscal ela se baseia, ela se apoia nas alíquotas interestaduais. Né? Na medida que você reduz a fonte, quer dizer, que você vai tirando o oxigênio, né, e vai acabando com a possibilidade do fogo. Essa era a ideia. Tá? E nós entendemos, os Estados do Sul e Sudeste entendem que eles são os mais prejudicados pela guerra.
E a guerra, agora, eu não vou entrar no mérito, porque a guerra também ela tem suas origens lá muito vinculadas a uma falta de uma política nacional de desconcentração geográfica da produção. Tá? Então, os estados que quiseram guerrear foi muito na base do, olha, não tem ninguém me ajudando, eu vou sozinho. Tá? E aí criaram as situações mais mirabolantes e que aí acabaram destruindo de vez o imposto que já era deficiente de origem. Então, assim, a guerra fiscal ela tem o prazo para terminar, né? Dependendo do tipo de benefício, só para vocês entenderem, tem benefícios comerciais, benefícios agrícolas, benefícios industriais, eles têm o prazo para terminar. Os que são mais longos são os industriais. Eu te digo assim, hoje, né, aqui 2020, eu tenho muito medo, porque como não foi prevista uma escadinha, uma descida suave desses benefícios, ou seja, conforme for chegando o prazo final, fosse diminuindo para 90%, 80%, 70% do benefício, o que vai acontecer quando chegar lá faltando 2 anos? Os setores empresariais vão se parar lá na porta de Brasília, não saem de lá até que renove por mais 10 anos. Tá? Infelizmente, se a história nos favorecesse, né, no sentido de entender que funciona diferente no Brasil, seria um alento, mas não é assim. Nós sabemos que tudo que não tem uma escadinha, que não tem um fim, um fade-out, ele acaba lá sendo... aí todo mundo diz que não tem condições, que não vai acabar e tal. E aí fazem mais 15 anos para depois resolver, porque aí joga o jogo para o outro governador, já não está mais com ele e a eleição está garantida. Então, a guerra fiscal, infelizmente, eu não sou muito otimista. Tá? Eu acho que o que nós estamos fazendo é uma forma uma contribuição mais positiva, porque se nós mostrarmos que o ICMS ele tem condições de ser um imposto operacional, porque veja bem, o ICMS ele não é ruim, nenhum IVA, ele não é absolutamente ruim, ele está ruim. Tá? Foi isso que o Jorge mencionou antes. Se nós fizermos alterações na legislação federal, que já existe, nós fizermos uma alteração, tivermos um regulamento nacional, ordenarmos o imposto, ele fica um imposto relativamente bom. Ele nunca vai ser bom enquanto não tiver a base ampla, mas perto do que nós temos hoje, ele pode ser melhorado substancialmente. E aí sim dá, digamos, a argumentação, ou pelo menos pavimentar o caminho necessário para a gente poder dizer vamos acabar de vez com a guerra fiscal. No cenário atual, eu sou bastante pessimista. Em relação à carga do ICMS, sim, o ICMS ainda fica preponderantemente, o imposto mais alto, vai ficar em 94% das receitas tributárias, né, como já é hoje, então, mas vai perder um pouco da sua participação. Né? Vai perder um pouco da sua participação, porque esse 1 bilhão a 1,5 bilhão que ele vai reduzir, que não a gente não sabe exatamente quanto vai reduzir, porque tem os efeitos de segunda ordem. Né? E nós estamos prevendo um estímulo da atividade econômica. Mas, de qualquer modo, a participação do IPVA vai aumentar, porque é bem mais previsível esse aumento do IPVA e ITCD do que do ICMS. Em relação à carga por faixa, José, é muito difícil de quantificar. Por quê? Porque para alocar o gasto tributário de cada família, nós usamos a pesquisa de orçamentos familiares. A pesquisa de orçamentos familiares tem ali família com tal renda, né? Ela gasta tanto com banana, tanto com televisor, tal, item por item. Então, nós vamos lá, identificamos, alocamos uma carga tributária para cada item, certo? E lá tem gasto com veículo. Olha, ela gasta tanto com veículo por ano, mas eu não sei que veículo é. Né? Eu não sei, a gente não consegue alocar o IPVA. O ITCD é praticamente impossível. A gente não consegue alocar para uma família o valor de ITCD. Eles são bastante aleatórios. Às vezes tem família com uma renda alta, mas que recebeu pouca herança. Não é o mais tradicional, né? Mas pode. Né? Quer dizer, não tem como a gente fazer essa relação direta entre a família e o ITCD e também entre a família e o IPVA. Tá? Então, fica bastante comprometido. Tentamos até um exercício dessa natureza, mas assim, é difícil, por exemplo, no debate público, nós não podemos colocar algo que não tem uma fundamentação científica consistente. Né? Então, nós preferimos fazer da seguinte forma, olha, nós colocamos um cálculo do ICMS, que é o que está lá na página do simulador, e outro do IPVA. Aí a pessoa faz a sua própria composição da carga, porque aí essa composição vai ficar muito mais personalizada, né, do que se nós tentarmos inferir uma carga para cada tipo de família. Ok? Eu acho que há um simulador,
Claro, há um simulador Tem no um site da simulador. Secretaria da Fazenda. Do governo, do site do governo. Site do governo. Do E governo. também tem uma outra, está sendo publicado hoje, pessoal, que é o trabalho que o Dr. Giovanni fez, né, que tem toda a equação da reforma tributária. A gente acabou de entregar na Assembleia Legislativa, que mostra um pouco dessa movimentação, do que reduz com as alíquotas, reduz a arrecadação com a redução, com a queda das alíquotas, e o que nós estamos colocando de medidas compensatórias, né? E também aquilo que vai ser destinado para o fundo. E aqui vem uma preocupação do Josué, que é uma preocupação normal, né, Josué? Mas qual é a garantia que vai ser feita a devolução para as famílias, né? Se tem na lei. A lei que cria o fundo, ela estabelece 3 destinações básicas para o fundo. Uma parte para as famílias, a gente não chegou a colocar um percentual ali na lei, pelo que eu me lembro. Uma parte que é equilíbrio fiscal, e a outra parte, sim, a gente coloca ali um percentual, que é 15% do fundo, sendo destinado para investimento em infraestrutura agropecuária e inovação. A gente está estimando que o fundo vai ter R$1 bilhão, mais ou menos, e esse 1 bilhão, 450 seriam destinado para as famílias, e os outros 100 milhões, mais ou menos 150 milhões para infraestrutura agropecuária e inovação, e os outros 350, né, mais ou menos, seriam um fundo para trabalhar a questão do equilíbrio fiscal. Então, é essa a estratégia que se colocou. Não sei se vale a pena colocar na lei, né, porque também se não tiver fundo, chegar na Assembleia... Enfim, a nossa proposta toda está baseada em que esse fundo exista, que esse fundo vai existir para poder devolver o ICMS para as famílias e atenuar a regressividade. Eu acho que isso é o mais importante. Fora isso, fica difícil de dizer, né, que a gente... né, talvez botar na lei alguma coisa um pouco mais forte, né, mas sem fundo não tem devolução mesmo. Tá? Se eu entendi bem como está, então a devolução às famílias vai disputar com o equilíbrio fiscal. É que daí tem um decreto que vai regular o que vai ser distribuído para cada parcela do fundo. Tem um conselho do fundo, tem uma série de mecanismos para isso. Uma parte é equilíbrio fiscal, outra parte é investimento e outra parte é para as famílias. Não tem sentido fazer essa proposta e não fazer. Giovanni, se quiser complementar. Não, eu só queria destacar que na verdade, não vai disputar, porque ele está como prioridade. Ou seja, ele só vai... Aliás, o terceiro item é o Caixa Único. Né? Ele está ali, a prioridade é para as famílias. Depois tem os 15% que o Ricardo mencionou, que é 12% para investimento em infraestrutura agropecuária e 3% para inovação. E ali na minuta diz o seguinte, olha, se não tiver o suficiente, né, digamos, os 450 milhões, digamos, é mais do que os 85%, para sobrar os 15%, né, mata os 15%. Eles vão ficar, digamos, com 10%, se sobrar 10%, aí eles dividem na relação 80-20. 80-20 é a relação de 12 e 13 para 15. Né? E aí, se disso tudo sobrar, vai para o Caixa Único. Mas ele é bastante, é sempre a última coisa, está hierarquizado. Primeiro é as famílias, e depois os outros. Caixa Único seria residual, então. Só tem sentido se for assim mesmo, né, Josué? Okay. Se tiver garantido isso, fica mais com relação à defensável publicamente, né? Mas foi boa a colocação, até para a gente poder estar preparado no debate também. Mas com relação à carga tributária geral, a gente não há alteração mesmo, viu? Assim, o que nós estamos propondo é 0 a 0 de conta, né? E mais do que isso, o 0 a 0 para nós, de 2010 para 2019, significa uma queda na nossa participação no ranking dos estados, né, do 15º, 14º lugar de carga tributária de ICMS sobre o PIB para 21º lugar agora em 2019. Então, a gente está com uma carga ainda menor, né, e diminuindo assim em relação aos outros estados. E essas nossas contas que o Giovanni publicou e está publicando agora no site que a gente entregou hoje,
ela tem uma equação que, vamos lá, dá negativo em 150 milhões, pelo que eu me lembro, né, Giovanni? E esse 150 para cima ou para baixo, praticamente é como se fosse centavos dentro de uma arrecadação de 40 bilhões, né? Então é 0 a 0 mesmo, tá? Ok. Jorge, você gostaria de comentar alguma coisa? Que tende a crescer porque eu acho que vai dinamizar, eu acho que dinamiza a economia, né? Pode trazer mais investimento. Acho que é importante isso aí. Com relação à questão da regressividade, eu acho que atenua a regressividade. Nós, do Sindifisco e da FENAFISCO, também apoiamos o ICMS-P nas reformas lá em Brasília, né? Já constituem lá o texto e tem o nosso apoio. Bem como apoiamos também uma progressividade maior no imposto de renda, né? E outros tributos, né? É interessante notar que o governo ele avança com a ideia da contribuição sobre bens e serviços, que é a fusão da PIS/COFINS, né? No imposto sobre o consumo, né? Ele fala também que vai tributar um pouco mais a questão da renda e tal, mas o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez é sobre o consumo, e com alíquota de 12%. Sabe que o PIS/COFINS ele implantou a técnica do valor adicionado lá em 2002, e desde aí a arrecadação não parou de crescer, né? Então eles vêm tomando a base do valor adicionado, né? E vem vindo, e agora a alíquota que era 9 e pouco vai passar para está previsto a 12%, né? Então é um movimento interessante no tabuleiro, né? A União mexe no tabuleiro. O interesse é o consumo, né? É tributar o consumo. Então aí a tendência de ficar mais regressivo ainda, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? E tentar que efetivamente ocorra olhar a progressividade de todo o sistema tributário brasileiro, né? Porque é por aí que a coisa vai se desenvolver. A União vai tentar atrair com esse CBS, que é um IVA federal, tentar atrair os estados para funcionar com IVA dual. Acho que a estratégia do governo tem sido essa aí, né? E os estados que se entendam com os municípios, né, para tentar construir um IVA, o IVA dual, o IVA dos estados e municípios funcionando sincronicamente, harmonizado com o IVA federal. Acho que a União está pensando nisso, né, nesse momento. E com relação à CPMF, talvez politicamente seja impalatável, né? Talvez não para. Tanto é que o governo já começou a falar agora de um imposto sobre o carbono, né? Em vez da CPMF, ter um imposto sobre as emissões de carbono. Pode ser uma alternativa à CPMF, né? Já vi alguns assessores lá do Ministério da Economia falando nessa tributação do carbono. Obrigado, Jorge. Assim, não tem mais ninguém inscrito, e a gente já está praticamente 2 horas aqui conversando, já estamos há um bom tempo, Tem o né? Felipe ali, ó. O Felipe está Felipe inscrito. se inscreveu? Ah, tá ali, acabou de se inscrever. Então vamos lá, Felipe. Eu vou fazer um acréscimo aqui. Eu vou passar a palavra para o Felipe, ele vai fazer pergunta, os colegas respondem e já partem para as considerações finais daí para a gente dar uma agilizada. Vai lá, Felipe, contigo. Bom, primeiro eu tenho que fazer um agradecimento ao Ricardo e ao Giovanni e ao Jorge por atenderem ao nosso convite. Para nós é uma satisfação muito grande, uma honra tê-los aqui. É importante nós termos colegas com nessa conversa assim franca e aberta. Para nós é muito importante, né, para a gente compreender. A minha questão eu acho que talvez seja esse um dos pontos mais inovadores do projeto, que é esse mecanismo então, de atenuar a regressividade do tributo, né? Mas eu vou pela ótica não tanto da sua concepção formal, mas como se visualiza a operacionalização e a materialização dela, né? Eu acompanhei uma live, eu acho que era de uma assessoria de um parlamentar, se eu não me engano era do Pepe Vargas, salvo engano, tá? E eles fizeram uma simulação, compraram R$20 em pães, ovos e leite, né? E aí, com um bom projeto, este valor seria R$24 ao invés de 20, segundo a live, né? E na sistemática de devolução, então, de parte desse tributo,
se receberia desses R$4 a mais em torno de 1,70, né, pelo cálculo que fizeram. Independente dos números, aqui eu não estou tão preocupado com a precisão dele, né? Mas essa live me instigou a pensar como se operacionaliza isso, né? Pelo que consta, as famílias têm que estar cadastradas no CAD único, né? No cadastro único, devem estar na nota fiscal gaúcha, né? E ter o CPF, né? Até onde me parece que é isso, né? Ter esse CPF. Eu fiquei com dúvida sobre algumas questões aí, então, dessa operacionalidade. A gente tem alguma experiência aqui no Tribunal de Contas por auditar aqui a FASC, né, do município, e temos, assim, somos cientes de algumas dificuldades que o cadastro único tem. A volatilidade da população empobrecida para fins de cadastro é algo assim que dificulta muitas vezes encontrar a população, estar ciente que ela se enquadra naqueles critérios de elegibilidade, né, para a política pública. Então, queria escutá-los um pouco sobre essa relação com o cadastro único e também o fato de por que desta escolha desse mecanismo de atenuar a regressividade e não, por exemplo, a simples redução da carga tributária para este público, né? Pergunto isso porque todos os custos assim indiretos de administração, de gestão desse cadastro, mais os riscos da pessoa daqui a pouco estar com CPF irregular, eu não sei se ela teria direito ou não a este tributo, a este retorno, né? Enfim, o risco me parece que fica para o beneficiário, né, por esta opção, né, dado que ele pode ter problemas cadastrais, as populações mais empobrecidas têm problemas cadastrais, né, e aí não receberia, né, este retorno. Então, eu queria entender o porquê deste mecanismo de regressividade e não outro, talvez, que para nós, pelo menos para mim, assim, aparentemente, né, seria mais direto, vamos dizer assim, com menor carga tributária. E, mais uma vez, muito obrigado, é uma satisfação enorme. Pode começar, Giovanni, eu posso falar também, mas vai indo aí. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Eu acho que essa questão também é fundamental. Tá? Eu acho que abordasse alguns dos temas mais delicados aí e que nós certamente teremos que, digamos, qualificar muito a nossa discussão, o nosso debate para que a sociedade entenda, né? Porque não é um mecanismo trivial, não é simples. Tá? As cestas básicas, eu vou falar cestas básicas de uma forma geral, tá? Mas aí estou falando de todas as isenções que tem para hortifruti, granjeiros e frutas, para toda a redução que tem, a isenção de leite, pão, a redução de base de cálculo para arroz, massa, tá? Tudo isso, né, como eu falei antes, isso já foi abolido em diversos países, mas no subconsciente, e aliás, é bom que se diga que aqui não chegou no Brasil como uma pauta dos trabalhadores, tá? Isso já foi uma pauta das próprias empresas que foram para a Europa, evidentemente identificaram que isso já era feito lá e trouxeram para cá. Evidentemente que os trabalhadores não foram contra, porque o discurso era esse de que era bom para os trabalhadores, mas nunca foi bom. Eu vou dizer rapidamente porque, embora fique à disposição aqui para esse debate, ele é um debate longo. Tá? Por quê? Porque causa muitos problemas na competitividade. Tá? Quando nós temos problemas de competitividade, tá? E uma série de consequências, como eu falei antes, todas estão vinculadas a essas isenções e reduções de base de cálculo, a perda de competitividade implica perda de emprego. Perda de emprego, quem perde é o trabalhador. Então, uma política que, em tese, ela pode parecer, assim, num olhar superficial bom para o trabalhador, ela é péssima para o trabalhador, tá? No aspecto geral. No aspecto econômico, é menos, digamos, interessante ainda. Por quê? Porque quando o trabalhador... Veja bem, vamos fazer um raciocínio bastante simplificado. A arrecadação é uma só. Ela é uma arrecadação 100%. Okay? Quando nós reduzimos as alíquotas a carga de uns produtos, vamos supor que nós reduzimos do feijão, do arroz e do leite, certo? A arrecadação não ficou 90%, porque nós perdemos esses 10%,
porque outros produtos tiveram que ser levados, tiveram que ser majorados, porque a arrecadação é uma magnitude que responde uma outra, que é a da demanda pública, que é a da despesa pública. Então, nós tivemos que compensar. Em nenhum lugar do mundo, por exemplo, tem agora, quando nós tivemos a cesta básica, essa tradicional que a gente tem aí de produtos como arroz e tal, ela é do convênio de 95. Em 96, quando ela entrou em vigor, a arrecadação se manteve. Por quê? Porque já se compensou em outros itens. Os estados não perderam arrecadação nenhuma no ano seguinte, de 96. Então, o que acontece? E onde é que é feita essa compensação? A energia elétrica, é feito em outros produtos que os pobres também consomem. Então, eles têm a falsa sensação de que tiveram uma redução no feijão, mas pagaram mais na energia elétrica. Quando nós olhamos o resultado líquido, eu não tenho aqui, mas essa é a base do trabalho que eu já venho apresentando há muitos anos. Tá? Quando a gente vê o resultado líquido para as famílias mais pobres, é quase nada. Porque a pessoa só se lembra que comprou mais barato o pão. Esse exemplo, por exemplo, do que citasse o deputado do Pepe Vargas, tá? Evidentemente, eu aqui respeito o jogo, a jogada, como eu já tinha mencionado antes, não vou entrar aqui nesse mérito. Mas, veja, não é um exemplo transparente, vamos dizer assim. Porque, claro, que se nós pegarmos como exemplo só os consumos de itens que vão aumentar a alíquota em R$ 24, vai pegar a laranja, a alface e o pão, que era zero. É evidente que R$ 24, se você vai devolver 40%, nunca vai conseguir devolver o equivalente, mas uma pessoa não consome esses R$ 24. Ela consome a energia elétrica, ela consome uma série de itens, né, que compõem a sua cesta, e os alimentos correspondem aproximadamente, nas famílias mais baixas, renda, aproximadamente 20%. A cesta básica responde no consumo 20%. Isso que está dizendo não sou eu, é o IBGE. Né? Então, eu acho que nós temos que usar as fontes científicas para nos basear. Né? Mas é claro que no debate político vamos usar vários números aí que talvez não tenham respaldo na ciência. Né? E, como eu sempre digo, né? não respeitar a ciência tem custado já muito caro aqui para o nosso país. Né? Então, eu acho que nós temos que, sim, de fato, olhar com calma esses números, porque é o conjunto. Agora, tem toda a razão, e nós temos essa preocupação, nós já detectamos isso. O doutor Ricardo é mais avisado para eu para falar sobre esse assunto, que ele é de natureza política. Nós já detectamos, sim, que tem aí uma população invisível, né? E isso ficou muito claro também nessa política do governo federal, da devolução dos 600, e que nós temos que enfrentar. Agora, veja, lembro que lá no início eu falei, olha, tem famílias ricas ganhando 700, 800 reais por ano, né? E são famílias que consomem bastante. Na medida que nós estamos direcionando esses valores, que hoje o Estado tem um gasto público, gasto tributário, é um gasto do nosso dinheiro, entregue para as famílias mais ricas, nós estamos deslocando para outra forma, nós temos que usar esses recursos para ter políticas mais eficazes. Então, nós temos que identificar quem são essas famílias mais pobres, essas que são invisíveis, que vai valer a pena. Do ponto de vista social, é absolutamente necessário. E do ponto de vista econômico, é justificável também. Por quê? Porque eu, em vez de entregar... Olha, nós estamos falando de 1,5 bilhão. Nós arrecadamos... Hoje nós entregamos 1,5 bilhão em cesta básica no Rio Grande do Sul, por ano, certo? Sendo que desse 1,5 bilhão, mais da metade vai para famílias mais ricas, tá? Das 20% mais ricas. 50% vai para famílias mais ricas. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós vamos de 500 milhões, nós vamos ainda ganhar, 1 bilhão que vai ficar conosco, que é o fundo, tá? Essa parte nós podemos tranquilamente investir na área digamos, de identificação, na área social, para identificar essas famílias mais pobres, e isso está absolutamente compensado com a política como um todo. É uma questão de decisão política. Nós já identificamos isso, já comunicamos aí às pessoas da esfera política de que isso tem que ser feito, tanto por uma questão de justiça, porque essas pessoas, vamos chamar de invisíveis, assim, com respeito, né? Mas foi esse o nome que foram identificados, infelizmente, e infelizmente estão mesmo nessa condição. Essas pessoas, elas não podem ficar à margem do processo e ter um aumento de carga e eventualmente não ter alcance ao Estado, não sequer ter informação de que isso está acontecendo. Ela não sabe nem que tem o direito a receber R$30 por mês. Se elas receberem esses R$30 por mês, que está dentro da nossa conta, sabe, não tem problema nenhum. Nós queremos saber quem elas são. Só que nós temos que estimular. Agora,
O que nós não podemos fazer, né, e acho que todos concordam com isso, é dizer o seguinte: olha, nós não vamos fazer uma política de devolução para 1.100.000 famílias, porque tem 50 mil que a gente não enxerga, porque tem 100 mil que a gente não enxerga, porque aí nós vamos prejudicar 1.100.000 e ainda prejudicar todo o sistema. É muito mais inteligente nós fazermos a reforma que tem que ser, que é necessária, e concentrar, dedicar uma receita específica, talvez até uma receita do fundo, hein? Até o fundo podia prever recursos para procurar essas famílias, né? Que ajudaria essas famílias não só nas políticas de Estado, mas também dos municípios e federal. Até para o caso de fazer um cadastro específico para nós também, né? Então a gente está usando, Felipe, o cadastro, só interrompendo o Giovanni, usando o cadastro único, porque é o cadastro mais confiável que se tem, que se utiliza para os programas sociais do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Esse é o mais confiável. E o Bolsa Família paga com esse cadastro. Agora, uma questão muito importante também que tu está colocando, não há nenhuma vinculação, assim, o CPF da pessoa está negativado ou alguma coisa não vai receber. A pessoa vai receber um cartão, que é como se fosse um cartão de alimentação, que vai ter um crédito. Ela vai ter uma senha. Em algum lugar no estado, o Banrisul vai entregar para a pessoa identificada dentro do cadastro, né? Daí a pessoa, a partir daí, começa a fazer as suas compras, já tem garantido os R$30 mensais, e conforme o volume, né, de suas compras com CPF da família inteira, a gente até um limite X pode chegar no valor do ICMS estimado até devolver os 40% que a gente está estimando. Poderia ser mais, Jorge? Poderia, né? Agora, enfim. Mas outra coisa que tu falaste, Felipe, que eu acho muito interessante para a gente qualificar, e podemos trabalhar junto com o Tribunal de Contas também, que eu acho bem interessante essa parceria com vocês, criar outros mecanismos também, né, de qualificar, porque vocês têm experiência sobre isso. Nós, às vezes, estamos entrando numa seara que daqui a pouco a gente não entra, né, questão social, a gente trabalha mais no tributo, mas daqui a pouco vocês, que já têm toda uma bagagem de auditar esses programas sociais, secretaria de assistência, etc., a gente pode construir juntos. E eu não vejo porque no futuro, o Giovanni não gosta muito disso, mas eu acho que no futuro a gente vai chegar que nem o Japão, de poder identificar e talvez fazer o desconto no momento da aquisição pela família também, que é o que tu está falando, tentar fazer um pouco mais focalizado na pessoa, sem passar por um fundo, né? Sem passar por alguma coisa, tu dá o desconto do tributo no momento da aquisição daquela mercadoria, daquele bem, daquele produto de alimentação também. Tá? Talvez um dia a gente chegue lá. O Giovanni já me olhou atravessado, disse, o Ricardo está viajando um pouco, mas, enfim, porque ele é o pai do CMSP, eu sou só o cara que vai atrapalhando, tá? Enfim, que mais? Eu acho que é isso, né? A questão do que tu colocaste com relação ao cadastro único, eu acho que operacionalmente não é difícil, a gente já tem essa experiência na Nota Gaúcha, para nós é só uma carga do cadastro mensal, nós vamos fazer uma carga mensal e vamos mandar para o banco, né, a lista dos CPFs, no caso, né, ou das pessoas, né, que vão ter direito a receber o cartão, e mensalmente nós vamos fazer o creditamento no Banrisul, é um Banricard. A princípio, viu, pessoal, a gente achou muito simples de fazer, não é muito complexo. Operacionalmente vai ter um desafio, mas não é nada do outro mundo. Poderia ter também um programa até politicamente facilitaria a ideia de ter um programa de busca ativa, né, de pessoas, formalizar as pessoas, porque tem muita gente na periferia que não tem nem CPF, né? Poderia ter um órgão do Estado que procurasse as pessoas, negócios, feirinhas, armazéns que não têm registro nenhum, né, para que também num programa de educação fiscal, junto com prefeituras, possam incluir, né, formalizar esses negócios e essas pessoas, né, esses consumidores, né. Acho que seria um incentivo. Naturalmente as pessoas vão se interessar, porque é dinheiro, né, é dinheiro que vai entrar no orçamento familiar, né. Mas o Estado poderia também facilitar esse processo, né. Seria algo a agregar no projeto, né. Tipicamente esses cadastros, né,
eles têm dois tipos de erros clássicos, né? Que é os erros de inclusão e o de exclusão, né? Hoje, antigamente, antes até me preocupava mais com o erro de inclusão, ou seja, quem não deveria estar e está dentro, tá? Mas veja bem, esse é um problema menor hoje em dia, porque essas famílias consomem 9%, digamos, de toda a arrecadação, tá? É só responsável por 9% a 10% da arrecadação. Se esses cadastros tiverem um erro, digamos, de 1%, e olha, e não é tanto assim, talvez vocês tenham números melhores que nós, né? Se for de 1%, nós estamos falando de um erro na arrecadação de 0,09%. Quer dizer, não é nada em termos de arrecadação esse erro de inclusão. O maior problema, claro, não estou aqui querendo ser condescendente com esse erro, mas ele é menos problemático do que o erro de inclusão, porque o erro de inclusão, de exclusão, ou seja, gente que deveria estar dentro e não está, esse é um problema social. Então, eu acho que sim, que nós temos que olhar com muita atenção nesse aspecto. Nos chamou a atenção que no debate ele já veio, e eu acho que o próprio PL até, ou imediatamente, talvez já tenha que abordar essa questão de uma forma bastante consistente para dar essa garantia. Para nós não tem problema nenhum, é só uma questão de definição, porque não é um custo elevado, é só uma questão de se definir uma política razoável, ou um recurso para isso, que também não é algo, diante dos ganhos que tem o projeto como um todo, não seria nada irreal. Interessante, Giovanni, Ricardo e Jorge, que vocês colocam, porque, embora seja uma política de desconto de tributo, ela tem um caráter, acaba ganhando um caráter de política de transferência de renda também, por ter um critério de elegibilidade, né? E por ter, assim, um propósito social. Então, a gente tem, como a gente parte de um olhar diferente para essas políticas de transferência de renda, né, uma vez que elas dizem respeito não só a um objetivo social, mas também a produção de subjetividades, e os resultados não são conhecidos a priori. Política de transferência de renda, a gente é meio... eu gosto muito do Amartya Sen, do Banerjee, que são assim os referenciais teóricos mais, né? Às vezes dar dinheiro é um problema, né? E a gente descobre só sabendo depois, né? A gente teve um caso aqui na FASC, por exemplo, o auxílio, o aluguel social, que esse dinheiro estava indo para o tráfico, né? Então são coisas assim que a gente descobre no fazer, não é positivamente, né? A gente não antevê os passos e intervém, a gente vai modulando. Por isso, desse olhar, né? E acho interessante a colocação que do Ricardo, talvez a gente fazer essa aproximação para que ela garanta a efetividade na ponta. Eu acho que é bem interessante, sim, avançar. Mas muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, colegas, muito obrigado pela presença. Bastante importante para a gente poder conversar diretamente com vocês, trocar uma ideia, conhecer exatamente o projeto na fonte, né, da sua origem. E essa conversa que a gente teve aqui vai ficar nas nossas redes sociais, né, as pessoas vão poder acessar. Vários colegas me perguntaram isso, porque não puderam estar conosco hoje, e vão ver mais adiante, né. E assim, está aberto com as considerações finais, breves, aí para que a gente possa encerrar, então, a nossa conversa hoje. E já, de pronto, agradeço a participação do Giovanni, do Ricardo, do Jorge aqui conosco, podendo nos esclarecer pontos importantes aí do projeto. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Acho que essa integração com vocês é muito importante. Está aberto, viu, Felipe, né, para a gente poder aprimorar. O projeto não é da Fazenda, o projeto é um projeto de Estado. Acho que nós, como carreiras de Estado, a gente tem que trabalhar cada vez mais próximos para construir soluções melhores para todo mundo. Então, acho que se precisar fazer reuniões técnicas junto com vocês, nos chamem, nos convidem, que a gente vai conversando e aprimorando. A gente quer realmente que funcione e que atinja os objetivos do que a gente está pensando. Não tem o objetivo de ser um programa de transferência de renda, realmente é de devolução do ICMS para atenuar a regressividade. O ICMS é muito regressivo. As famílias de baixa renda têm uma incidência de quase 15% do ICMS sobre a sua renda, enquanto as famílias mais ricas têm uma incidência de 13,5% do ICMS
sobre a renda. Isso é muito significativo. O Giovanni apresentou um gráfico ali que mostra um pouco do efeito da regressividade, ou da atenuação da regressividade que a gente vai ter. Ainda é insuficiente, mas eu acho que já é um começo para o Brasil, né? E para nós começarmos pelo Rio Grande do Sul, desbravando aí, né, como sempre, os gaúchos tentando desbravar o Brasil aí também. Tá? E talvez entre nós aqui, pessoal, há uma grande chance disso aqui ser um embrião de uma reforma tributária nacional digital, porque se não sair a reforma tributária no Brasil, os estados vão olhar muito o que a gente está fazendo aqui para tentar avançar nesse processo de simplificação, de devolução, de atenuação da regressividade, de melhoria de competitividade. E tem um caminho que a gente pode sair desse ambiente complexo que a gente criou, não que a gente criou como Estado, porque a legislação não é criada por nós, né? Mas ficou muito difícil para as empresas, muito difícil para o fisco, muito difícil para os órgãos de controle e para todo mundo que trabalha e milita nessa área. Então, muito obrigado aí e eu fico à disposição de vocês para outros eventos. Da mesma forma, eu queria agradecer a oportunidade, é um privilégio participar e apresentar a proposta para um grupo tão qualificado, né? Eu acho que nesse tipo de debate nós conseguimos colocar as questões numa certa profundidade. Evidentemente que é fácil perceber que esse não é um debate que consiga chegar ao público mais leigo, à grande maioria da população nesse nível, né? Nem tem essa capacidade de discernimento, infelizmente, né? Então, isso nos propicia discutir com pessoas como vocês que são também multiplicadores, ou até esclarecerem as suas dúvidas, né? Para que a gente consiga fazer uma discussão mais qualificada, porque a gente já percebeu, eu pelo menos aqui eu estou falando do CPF, Giovanni, né? Uma manifestação institucional, né? Já percebemos, e faz parte do debate, que há uma tentativa sempre de desqualificar o debate e argumentos que são, digamos, no mínimo, às vezes até pouco honestos, para dizer o mínimo, né? Então nós precisamos estar bem nos apropriando de todas as informações. Então quero reiterar que em eventuais dúvidas que vocês tenham, outros pontos de vista que venham e que coloquem, até porque a nossa apresentação pode não ser suficientemente esclarecedora, nós estamos 100% à disposição, já nos colocamos aqui à disposição. Olha, surgiu uma entidade que nos colocou, assim como agora há pouco foi colocado, né? Surgiu essa dúvida e aquela apresentação eu também não entendi isso. Entre em contato, nós esclarecemos, evidentemente que se for suficiente a nossa explicação, acho que pelo menos contribui para o debate mais qualificado, porque não são conceitos novos, e não são só conceitos que envolvem juízo de valor. Às vezes é muito mais fácil uma pessoa simplesmente dizer, olha, eu vou aumentar a líquida da cadeira de roda ou da cadeira de roda, né? Aqui nós temos uma questão complexa, né? E isso traz para o debate a necessidade da gente aprofundar e qualificar a argumentação. Tá? Então, mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Colega, também me despedindo, então, em nome do Sindifisco, a satisfação nossa de estar aqui e participar desse debate, né, com os colegas Giovanni e Ricardo, e dizer que a tributação é chave para a nossa ativação da economia, né? A gente vem numa situação já de crise, antes da Covid, agora mais grave ainda. A nossa indústria caiu muito, a manufatura era 20% do PIB, hoje está 11%, 10%. Nosso investimento caiu a níveis muito baixos, né? E só o investimento é que vai trazer emprego. Então, acho que a gente melhorando a infraestrutura tributária, né? A forma de arrecadar tributos de uma maneira mais neutra, é uma chave que vai nos trazer de volta um caminho, né? Em direção ao futuro, para poder reagir e nos reposicionar enquanto país, enquanto PIB melhor, mais emprego e mais uma renda melhor distribuída, né? Porque uma tributação melhor distribuída se torna mais fácil alocar esse recurso no orçamento público, né? Então, fico à disposição sempre que houver um debate também. Para mim é um prazer participar com vocês. Um abraço. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que permaneceram conosco até esse momento.
O Carlos, lá de Passo Fundo, menciona ali no chat que valeu a pena estar aqui, muito bom o evento. O Luiz Carlos Santos também, ótimo evento, todos estão de parabéns. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem conosco aí. Cuidem-se, né, nesse momento delicado aí da vida nacional. E esperamos poder nos ver pessoalmente em breve aí. Grande abraço. Boa noite, obrigado. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, gente.